Arro, pessoal, boa tarde. Passando aqui rapidinho para mais uma live. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês um estudo, né, que eu estou fazendo e que na verdade eu já faço, né? Eu já faço esse estudo faz muito tempo dentro da metafísica da saúde, da linguagem do corpo. Só que esse é um livro diferente, né? Eu vou trazer aqui um estudo baseado nesse livro aqui que a gente vai conversar. E só que antes de começar, eu quero dar aí o recadinho para quem está aqui, para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube. Primeiro, se você estiver vendo no YouTube, segue lá no Instagram. É no Instagram que eu estou fazendo as lives e você pode entrar ali. Também se inscreve lá, coloca para receber notificações, porque aí sempre que eu postar alguma coisa você pode saber na hora, né? Para você poder entrar na live, para você poder curtir. Eu estou querendo começar a fazer mais sorteios ali, então estou vendo aí de fazer um sorteio do próximo curso de cristais. Estou vendo depois de fazer sorteio de atendimento, então fica de olho lá no Instagram, se você está vendo no YouTube. Se você está vendo aqui no Instagram diretamente, coloca lá aquele notificações, né, para você receber sempre uma notificação quando eu postar alguma coisa, porque eu quero fazer algumas coisas bem interessantes do tipo analisar algum ponto do mapa da pessoa, né, bem rapidamente, mas é só para quê? Para a primeira pessoa que responder, por exemplo. Olá, Rafa, boa tarde. Aí tem gente chegando aqui mandando coraçãozinho, gratidão, Silvia chegando também. Então, esse é o recadinho, né? Se você está aqui no YouTube, segue lá no Instagram e já aproveita e põe notificações. Se você já está aqui no Instagram e não tem notificações, aproveita, coloca notificações ali para você sempre receber quando eu colocar coisa nova, porque tem muita novidade vindo por aí, né? Muita novidade. Estou vivendo aí o meu ano, né, de Capricórnio, ascendente em Capricórnio com Marte no ascendente, depois eu compartilho um pouco sobre isso, está sendo bem interessante. Bom, estou aqui tomando meu super chá, tá quase uma ayahuasca esse chá, né? Um chá de Foti, canela e mate, né? Então tá um chá bem forte. Futi, para quem não sabe, é praticamente uma erva milagrosa, né, chinesa, que traz aí o rejuvenescimento, traz uma série de coisas, fortalece os rins, né, ela traz a energia dos rins. Então eu recomendo bastante aí que vocês conheçam um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Inocência, boa tarde a todos. Wicked Serena, ai que bom, uma hora de paz hoje, arro. Olá, Roberta Silva chegou do Telegram, aliás, gratidão, porque é isso que eu estou falando. Eu quero, o próximo recado é o quê? Entra lá no canal do Telegram. Então, na verdade, tem um canal e o grupo do Telegram. Eu estou vendo mais o canal, depois eu quero ver se eu consigo dar um pouco mais de atenção no grupo, porque eu não consigo ficar vendo um monte de mensagem, mas eu quero, de repente, fazer um esquema no meu dia para poder olhar o grupo também. Mas tem o canal do Telegram que você pode ir lá, entrar no Telegram e ficar recebendo as mensagens, uma série de coisas que eu vou mandando, reflexões por áudio, principalmente analisar como é que está o astral, né? Aliás, hoje ainda eu vou mandar um áudio sobre essa lua em Capricórnio, porque essa lua em Capricórnio vai passar por todo esse estélio em Capricórnio que tem ali Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, né? Todos esses planetas vão ser tocados aí pela Lua. Então hoje e amanhã está um dia bem interessante, aí, um dia bem forte de Lua minguante em Capricórnio. Laura chegando, oi, boa tarde. Sullivan chegando também, oba, arro. Galera que tiver aqui vai mandando coraçãozinho, porque hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante que eu já venho falando. Até aproveitando, né, esse tema de coronavírus que está vindo aí, eu não quero falar tanto de coronavírus nessa live em específico. Olha lá, ela está falando que veio do Instagram, do Telegram e correu para cá, gratidão, né? Então, a grande questão, e a Sullivan falou antes, a Oratória acabou de abrir um canal do Telegram, coloca aqui nos comentários para a galera seguir, ou coloca como que eles procuram, né? Porque tem uma forma também de fazer busca lá no Telegram, então de repente colocando anti-oratória pode ser que apareça. Então fica a dica aí também para quem está assistindo. Então o que acontece? Essa coisa do coronavírus está vindo, né, para trazer muita reflexão e muita mudança, né? E a gente tem que evitar se sintonizar com o desespero, com o medo, com aquelas coisas que realmente não vão ajudar, vão só atrapalhar, vão fazer com que o vírus se espalhe mais, se torne mais perigoso, assim por diante. Mas claro que ele tem lá a sua gravidade, a coisa que a gente tem que olhar agora como, né, conter o espalhamento dele, né? Mas o importante é a gente tirar as lições que ele está trazendo. Né? Aliás, eu e a Sullivan fizemos ontem uma live sobre isso. Ela já está no YouTube, né, já está disponível lá no meu canal do YouTube para quem quiser assistir. Está também no Instagram TV aqui do meu Instagram, então você pode acessar, se você gosta mais do Instagram, veja aqui meu Instagram TV, e aí você vai ver, tá o último vídeo ali. Esse incenso está realmente quase me sufocando, não sei se vocês estão vendo, mas tem um incensinho aqui do lado, e realmente a fumaça às vezes atrapalha um pouco, né? Esqueci de que eu coloquei ele bem na minha cara aqui, mas tudo bem, né? Tamo aí. É assim, a live é assim, né? A gente se vira nos 30 e vai falando. Olá, Tatu Vibracional veio do WhatsApp. E quem está no WhatsApp, galera, porque tem ainda a lista lá no WhatsApp, os grupos, na verdade, vai migrando para o Telegram, porque quando chegar o ano novo astrológico, eu vou fazer uma série de mudanças aí no meu trabalho, dentre elas é concentrar tudo no Telegram e tirando do WhatsApp. Porque o WhatsApp, ele não é um sistema que é amigável para quem fica mandando para muita gente. Né? Basicamente isso, não é questão de é porque o WhatsApp ele tem aqueles limites de
pessoas no grupo, ele às vezes fica lento. O Telegram ele é perfeito para produtor de conteúdo. Deixa eu ver, a Silvia colocou, estamos sentindo tudo, a vibração da Terra está descendo. Exatamente, então assim, a gente tem uma grande parcela da população que está se sintonizando com medo, com desespero, e a gente tem que ter algumas pessoas que estão ali trabalhando a espiritualidade e o autoconhecimento, buscar manter, né, uma energia do planeta aí, porque sim, a nossa meditação, a nossa prática vai também contribuir com todo o egrégora do planeta. Mas essa questão do coronavírus, uma das lições que eu espero que a humanidade comece a aprender, comece a entender, é que, bom, a gente viu que ele é um vírus que, teoricamente, né, no geral, ele não é tão letal, aquela coisa, né, tem um grupo de risco, né, pessoas, por exemplo, jovens, tendem a pegar o vírus, às vezes nem perceber. O grande problema do jovem é realmente ele passar o vírus puro para uma pessoa que é do grupo de risco. E o que é o grupo de risco? Geralmente é uma pessoa que já tem a saúde debilitada, tem ali o sistema imunológico enfraquecido. E aí entra aquela questão, né, aquilo que eu já falei também na última live que a gente fez junto aqui, eu e a Sullivan, que eu não acredito que a pessoa envelheceu, ela tem que obrigatoriamente ficar cheia de doença, ficar com problema, ficar com senilidade. Não, não acredito nisso. E, inclusive, vários professores que eu tenho, vários autores que eu leio, também não acreditam nisso. Né? Olha lá, o Iketsirena está tendo dor nos rins de medo, porque, inclusive, o medo é uma emoção que machuca o rim, né, que interfere na energia do rim. Então é bem complicado, né, começa a trocar essa frequência. Se você tiver acesso, se você conseguir ter uma pedra perfeita para isso, que é chamada nefrita. É uma pedra verde, infelizmente eu não consigo, né, puxar o braço ali para pegar, mas é uma pedra verde bem interessante, e ela é uma pedra bem específica para essa parte do medo, e ela atua muito na energia dos rins. Então é bem interessante, se você puder ter acesso a ela, faça isso. Então, está tendo muito essa questão de a gente entender o sistema imunológico, né? Porque não é obrigatório o ser humano ir envelhecendo e enfraquecendo o sistema imunológico e tendo um monte de problema no cérebro, né? Esse monte de doença que está tendo no cérebro, degenerativa, doenças autoimunes e assim por diante. Então não, galera, a gente não precisa. O coronavírus, ele está aí mexendo nisso. A mãe do Tetel veio do WhatsApp, então galera que está no WhatsApp vai migrando para o Telegram. A gente tem aí uma oportunidade de rever algumas coisas. Isso também tem a participação do Urano em Touro. Né? Urano em Touro que vem quebrar tudo. Por exemplo, uma grande revolução em como a gente se alimenta. Né? Qual é a nossa alimentação. E aí uma coisa importante a gente falar, deixa eu repetir aqui, a Silvia perguntou o nome da pedra, nefrita. Né? Inclusive tem um nome que acho que é nefrite, é uma doença, mas nefrita é a pedra, que é com F-R-I-T-A, nefrita. Então, a gente tem aí essa questão do Urano, né, mexendo com o touro tem a ver com alimentação. E eu sigo muitas pessoas aí que são médicos e são pessoas que estão aí já conectadas com uma nova visão, né, da medicina, porque a gente sabe que a medicina hoje, a indústria farmacêutica, ela não está interessada em curar as pessoas. Eu tô aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com um artigo aqui do CNBC, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês, aí a gente fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Gratidão pelos coraçõezinhos. Isso aqui, esse negócio aqui vai aparecer agora, caramba. Sai daqui. Adblock. Aqui eu uso Adblock, né? Porque eu não quero ficar. Olha cá. Goldman Sachs ask in Biotech Research Report. Is curing patients a sustainable business model? Meu inglês não é dos melhores, tá? Então, assim, só me perdoem por isso, mas eu vou traduzir isso aqui para vocês. Aí tem todo um artigo falando sobre isso. Basicamente, o que está dizendo aqui, né? Que um Goldman Sachs é um banco de investimentos, enfim, é um negócio de investimento. A galera chegando do WhatsApp, quanta gente no WhatsApp ainda? Vamos para o Telegram, vamos todo mundo para o Telegram. Esse Goldman Sachs, ele é aí um banco de investimento, enfim, é alguém que põe dinheiro, né? Porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro. E aí ele pergunta, né? Eles fizeram um relatório e perguntaram lá para uma empresa, enfim, para uma empresa de biotecnologia, porque essa empresa queria curar os pacientes, então curar, trazer um remédio, trazer alguma coisa que curasse. E aí o analista perguntou, mas curar os pacientes, né, é um modelo de negócio sustentável? Olha a pergunta do cara, e isso está dentro de toda a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica não vai ganhar se você se curar. Né? Por isso que a indústria farmacêutica ganha muito com o quê? Com as doenças crônicas, que é aquela doença que você faz um contrato com a farmácia e você tem que ficar lá todo mês pegando o seu saquinho de remédio, né, e deixando uma boa parte do seu dinheiro lá, daquilo que você ganha no mês, e eles vão sempre aumentando, né, a renda deles. Então,
Se eles lançassem um remédio que curassem a pessoa, né? Então você tem ali ó, mais gente chegando no WhatsApp, ó, quanta gente no WhatsApp ainda, caramba, vamos migrando para o Telegram, galera. Então, se eles lançassem um remédio, por exemplo, que curasse a pressão alta, que curasse, né, uma diabetes, que curasse, eles não teriam um modelo de negócio sustentável, né? Porque a pessoa ia comprar aquele remédio, ia tomar lá por uma semana, 10 dias, enfim, e ela não ia mais tomar o remédio, ela não ia mais comprar remédio nenhum. Então a gente tem que entender que esse modelo hoje, né, inclusive é uma coisa muito interessante que eu ouço muito, né, da galera que vem da antiguidade, que antigamente, né, o médico ele ganhava dinheiro como? Ele ganhava como se fosse um salário, né, para tratar a família, né, e se algum membro da família ficasse doente, ele não recebia o salário dele. Ou seja, ele realmente trabalhava numa questão de cura mesmo, de saúde. Então ele estava ali para manter as pessoas saudáveis. Hoje, o médico, a indústria ganha dinheiro como? Quando a pessoa está doente. Porque se você não está doente, você não vai no médico. Né? Ninguém vai no médico se não está doente. Então, assim, realmente, se a gente pensar esse sistema de hoje, ele não está muito interessado na cura. Então é a gente aqui que tem que se olhar para a gente mesmo, para a nossa vida, sintonizar aí com outras frequências, com outras pessoas, para poder entender essa coisa da cura e assim por diante. Então eu quero cada vez mais falar sobre isso, né? Eu tenho falado bastante, eu falei, meu, vou falar e assim, gosta ou não gosta, porque tem gente que não gosta, né? Que fala dessa questão da indústria farmacêutica, dos remédios e das doenças e assim por diante, mas tem que falar, não tem como. O meu trabalho é holístico, o holístico envolve o corpo físico, mental, espiritual, emocional e todos eles estão interligados, né? Então um afeta o outro com certeza. Então uma coisa que é interessante desse coronavírus, né? Uma das lições é vamos começar a entender como que a alimentação influencia, primeiro, o nosso sistema imunológico, né? O ser humano, né, hoje precisa fortalecer o sistema imunológico, não tem cabimento o ser humano, qualquer coisinha, ficar doente, né? Ah, eu vou pegar um ventinho lá fora, eu vou ficar doente, eu vou ter que tomar remédio, ou estou morrendo de dor de cabeça, ou estou com não sei o que, não. Né? A gente tem que entender que o ser humano ele não tem que ficar doente assim. Um animal, geralmente na floresta, ele não fica doente assim. Claro que existem as doenças e elas têm o seu papel. Né? Isso acontece, inclusive elas vêm pelo estudo da linguagem do corpo como como se fosse uma mensagem, né, que a sua alma quer te trazer e você não está ouvindo, né, essa mensagem, e aí a doença traz, a alma traz uma doença para que você possa refletir. Deixa eu ver, a Camila Jaqueline colocou, existem UTIs que pagam os fisioterapeutas por paciente atendido, ou seja, as pessoas só recebem se aparece um doente. Esse é o nosso sistema hoje, né? Enfim, é aquela coisa, tipo, a gente sabe que esse sistema ele depende das pessoas doentes. Então, assim, qual será o real interesse pela cura? Isso aqui, esse site que eu estou vendo, não é um site do tipo teoria da conspiração, tá? Não é aqueles blogs tal que o pessoal geralmente fala, mas esse site aí, não, esse aqui, a CNBC, é um site de investimentos, né? Ele fala aqui sobre business, negócios e assim por diante. E ele está trazendo isso. Né? Ele realmente está trazendo isso, ele tipo, tá trazendo uma reflexão, é todo um estudo que diz isso, né? Pô, tem uma empresa aí que está querendo trazer cura real, né? Está querendo trabalhar com biotecnologia e tal, querendo trazer cura, e os investimentos, né, os investidores que vão lá botar dinheiro, falou, pô, mas isso é um modelo de negócio sustentável? Eu vou botar meu dinheiro aí para quê? Qual é o retorno de investimento? Então, isso trouxe um alerta bem interessante para a gente entender que o remédio em si, ele tem o seu papel. Eu sempre falo que no último dos casos você vai lá, usa, mas tem muita coisa para você fazer antes de ir até o remédio, né, de buscar o remédio. Deixa eu ver, a Aline colocou, a gente vive de micropílulas de felicidade e saúde, isso vale para tudo. Pois é, então assim, e a gente sabe que o mental tem muito a ver com a nossa saúde. Aliás, já indo direto ao ponto do que eu quero trazer, né, nessa live específica, mas assim, esse assunto de sistema imunológico, de alimentação, eu quero trazer muito ainda, né, várias práticas, até por conta do coronavírus. Então, assim, eu acho que todo mundo pode melhorar o seu sistema imunológico e evitar aí essas epidemias e assim por diante. Acho que todo mundo pode ter um sistema imunológico forte, né? E de todas as idades. Claro que a gente tem aí, a pessoa já está numa idade mais avançada, talvez ela não tenha mais aquela força de alguém de 20 anos, mas ela não precisa estar ali acabada, né? Como infelizmente está hoje. Né? Se você vai de repente num hospital, né, num hospital que é mais, como posso dizer, que atende mais o pessoal idoso, né, que tem, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê lotado, 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 e o pessoal muito mal, muito assim, muito doente. Né? Eu acho que a gente pode passar a vida inteira e depois que a gente vai partir e morrer, de uma coisa mais tranquila, não ficar, né, um período da vida inteiro sofrendo de doença. Né? A Carol colocou aqui, amigo, você está correto, é o que eu recomendo, a Rô. A Yasmin acabou de ver no Telegram, oba, já está no Telegram, já está no ponto focal ali. Deixa
Deixa eu ver, a Aline colocou por aqui, rolam frutas, chá de limão com açafrão e yoga, muito bem. Eu estou tomando aqui meu foti, né, foti com canela. Canela é muito boa também para ser imunológico, para várias coisas. E o mate, né, para dar uma ajeitada aqui. Qual o ponto do mapa você vê sobre saúde? Então, na verdade é um conjunto, né? A casa 6 é um ponto muito forte que vai trazer isso, né? O próprio ascendente, a lua, né? Alguns aspectos que a gente vê. Então, realmente a casa 6 é uma das principais. A saúde vai falar sobre isso, o ascendente vai falar sobre isso. Aí tem os aspectos que são formados, né? Então a gente vê várias coisas para ver saúde no mapa astral. Mas o que eu quero trazer hoje é isso daqui. Então, para quem não sabe, eu também trabalho com a linguagem do corpo, também trabalho com a metafísica da saúde, fisiognomonia, a doença como linguagem da alma, que é do Rudyard Dalk. E tem esse livro aqui que é muito legal, né? Até recomendo, porque eu sei que muita gente que me segue é terapeuta, é coach, enfim, trabalha com essa parte do autoconhecimento. Esse livro aqui é bem legal, ó. Manual Prático do Corpo Sutil, da Cindy Dale, que inclusive os livros dela são caríssimos, viu? Eu só tenho esse, né, que eu vi que eu comprei na promoção lá, que é um livro da Cultrix Pensamento, e vira e mexe a Cultrix faz lá as feiras de livro, né, então ela vende pela metade do preço e eu estou sempre nessas feiras. Mas tem vários livros dessa Cindy Dale na Amazon e até meio carinho, então quem tiver acesso a esse livro vale a pena. Deixa eu ver, a Vicky Serena colocou aqui. Quando que essa situação vai amenizar astrologicamente? Tipo, quando que entra algum planeta que pode ajudar nisso? Olha, eu não vou dizer que entra, mas eu digo que sai, né? Porque Saturno vai sair de Capricórnio agora, né? Então, assim, a gente vai ter uma amenizada da energia de Capricórnio. A energia de Capricórnio, ela é pesada, né? Ela é mais dura, vamos dizer assim. Então, agora a gente tem 4 planetas em Capricórnio. Então, Saturno vai sair dali, né? Vai sair agora, acho que é dia 22. Porém, a gente vai ter o mapa do ano novo astrológico cristalizado nessa energia, né? Então, assim, a gente vai levar essas coisas para o ano ainda, mas a gente tem que entender que tudo está caminhando, né? Isso está caminhando. Então, assim, o que está acontecendo realmente está sendo levantado um monte de coisa para a gente analisar, para a gente olhar. O que eu digo, o que eu queria pedir para todo mundo aqui, né? Vida de Saturno conjunto com Plutão, com certeza. Fizeram esses estéreos, né? Com Saturno ali e Plutão e Júpiter e Marte, que Marte foi como se fosse a fogueirinha, né? A tocha que foi acendendo todo mundo lá em Capricórnio, então isso trouxe muita coisa, né? Mas o que eu ia pedir para todo mundo aqui agora é muito cuidado com fake news, né? Porque isso sim pode também trazer um monte de problema que não tem muito a ver com vírus, mas que pode trazer muita coisa. Então eu tenho visto aí algumas fake news chegando, né? Dizendo que a China criou isso. Se você não tem certeza, se não é uma fonte confiável, não fique espalhando, porque isso pode gerar outros problemas que não são os problemas do vírus, né? Então vamos tomar cuidado com fake news. Deixa eu ver, a Inocência colocou aqui, sou diabética, eu tomo 3 tipos de medicamentos, incluindo a insulina, estou mudando minha alimentação, mas não é fácil se livrar de velhos hábitos, mas vou conseguir. Vai conseguir sim. Eu, por exemplo, estou mudando muitos hábitos, né? Estou mudando demais, porque eu não sei se eu tenho diabetes, tá? Eu sei que eu tenho uma leve desconfiança por algumas coisas que realmente acontecem comigo, muita sede, enfim. Não sei se tenho, também não quero saber. Só que eu realmente estou mudando minha alimentação completamente, porque eu já percebi que o pão, por exemplo, não me faz bem, o trigo, enfim, então estou mudando muito a minha alimentação e isso é fundamental para esse tipo de doença, diabetes e qualquer outra doença, pressão alta, assim por diante. Deixa eu ver, Saturno com Plutão demolindo várias estruturas para a gente crescer. Exatamente, junto com Urano ali em Touro, né, fazendo toda essa mudança aí no elemento terra, que é a matéria, né, tudo aquilo que é matéria. Vamos mentalizar também a cura para ir contra a maré de medo. Exatamente, é a ideia da gente fazer isso realmente, porque algumas pessoas elas não estão conectadas com a espiritualidade e elas acabam entrando numa coisa muito material, e aí cada coisa que eles veem lá de notícia, né, porque morreu mais tantas pessoas, porque isso, porque aquilo, a pessoa se desespera. Então assim, a gente tem que manter um ponto de luz aí, é importante isso. Mas voltando ao livro, né, então esse livro aqui ele é muito, muito legal, né? Ele traz aí, na verdade, um compilado, né? Ele é bem grandinho. Ele traz um compilado de um monte de coisas, né? Um monte de técnicas. Ele não vai aprofundar tanto, né? Ele não vai aprofundar tanto. Eu vou mostrar, vou falar um pouquinho do índice para vocês, porque aí fica a dica, né? Quem quiser ter acesso a ele. Olha só, ele tem aqui, ó. Ele fala, por exemplo, ó, de cura esotérica moderna, movimento de cura. Aí ele fala sobre a cura dos antigos, aí vai trazendo uma série de coisas. Ele fala aqui sobre cura pela respiração, os alimentos que a gente vai falar hoje, cura do mundo natural, que são as ervas, cristais, cura pelo som, cura pela cor, enfim, símbolos, né? Ele traz bastante coisa.
Se é fácil achar na internet, assim, não sei. Esse livro, ele é, como eu falei, ele é da editora Pensamento, Cultrix, ele está em linha, né? Então é um livro novo, assim, eu comprei não faz tanto tempo, né? Comprei, como eu falei, em uma das feiras lá que a Pensamento faz, então deve ser fácil sim, né? Deve ser bem fácil encontrar ele. E na Amazon tem, né? Essa Cindy Dale tem vários outros livros que tem lá em inglês na Amazon, né? Quem quiser também tem lá em e-book, né? E-book da Amazon dá para comprar. Mas esse aqui é legal que ele é em português, ele tá fácil para todo mundo ler aqui. Então olha que interessante, a linguagem do corpo já trabalha com isso, a metafísica, a gente sabe muito bem que tudo é energia, tudo tem vibração, e é importante a gente se conhecer através dos nossos hábitos. E eu falo também, eu queria falar essa live, né, focar nessa live para começar a falar da alimentação, deixa eu mostrar novamente aqui, que é o seguinte, né, muitas pessoas hoje, eu vejo essa galera, por exemplo, que esses médicos, né, esses pessoal de alta performance, então eles compram vários gadgets, né, reloginho, fit, negócio que fica medindo glicose, insulina e assim por diante. É legal, né? Então assim, é legal você poder ter isso, mas não é totalmente necessário, porque, pô, será que a gente não pode ter uma noção? Então assim, é preciso você ter um medidor ali no seu braço para você comer aquele pão e você ver ali que a insulina ficou alta, né, que o seu índice glicêmico subiu. Será que é preciso isso mesmo? Será que se você começar a meditar, começar a se conectar com o seu corpo, você não vai perceber que você comeu aquele alimento, a sua energia baixou, não ficou legal, ficou meio mal, o sistema digestório começou a... E eu percebo isso claramente, claramente. Então assim, às vezes eu como alguma coisa porque eu sou vegano, mas eu também como umas besteiras, né? Não tem como. Então assim, a gente come alguma junk food, aí eu evito ao máximo, né? Estou evitando cada vez mais, mas de vez em quando a gente come. E é óbvio, né? Quanto mais eu mantenho uma alimentação natural, né? Que eu estou fazendo jejum intermitente, mantendo a alimentação natural o mais máximo possível, aí de repente eu vou lá, como um lanche, né? E aí aquele lanche já cai aqui, o meu estômago parece que grita e fala, ô, o que você está mandando um negócio aqui? Né? E já começa a ter um monte de coisa. Então, a gente pode ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência de começar a perceber o que o alimento gera na gente. Então, assim, pô, você vai comer o almoço, de repente você tem que hibernar, porque você está com energia baixíssima, né? Acabou a energia. Então, assim, será que o alimento que você comeu é tão pesado que toda a energia do seu corpo tem que ir para o estômago naquela hora? A gente sabe que, né, sim, né, quando você come, grande parte da energia vai para o estômago para poder digerir. Mas será que tem que ir todo? Deixa eu ver que estou perdendo os comentários aqui. Ainda mais você que é vegano, comer uma besteira passa mal mesmo, exatamente. Eu cortei a cafeína desde que eu comecei a entrar em pânico por causa da situação. Faz muito bem, porque a cafeína ela é algo legal se for usada pontualmente. Eu confesso que eu ainda tomo muito café, mas eu tomo bem menos do que eu tomava. Né? Então eu estou inclusive usando os chás, né, para poder fazer esse contrabalanceamento, porque a cafeína também em excesso é terrível. Né? Ainda mais para quem já tem ansiedade, tem que tomar muito cuidado. Então eu recomendo muito chás, né? Começa a pesquisar um pouquinho sobre chás e alguns chás básicos, tá? Não precisa ser aquele chá tão elaborado. Aqui eu estou tomando Foti, mas o Foti você só vai achar na Liberdade, e assim, é uma erva mais específica. Mas você pode tomar um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de capim-limão. Lembrando também que mesmo o chá não é legal você se entupir do chá, né? Então pesquisa um pouquinho. Hoje com o Google você pesquisa lá benefício da camomila, aí vai ter lá o chá, aí vai ter a indicação de como tomar. Deixa eu ver aqui, a Silvia colocou chá de borututu é bom. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço, borututu. Inclusive eu não sei se tem esse nome no Brasil, porque acho que você é de Portugal, né? Mas esse borututu não conheço não, eu teria que conhecer ele. Então isso é uma coisa bem interessante a gente pensar, né? Tá tomando muito café, vai trocando o café pelo chá porque é muito bom. Né? A cidreira é excelente para pânico, com certeza. Melissa, cidreira, camomila, erva doce, que são ervas que são calmantes, né? Então elas ajudam realmente a amenizar isso. Então, como eu estava falando, é importante a gente ter essa autopercepção, né? De você comer alguma coisa e ver que aquilo, né, não está caindo bem. E aí você começa a trocar, né? Fala, pô, comi isso aqui, não me fez bem, não vou comer mais. Né? Vou comer uma outra coisa, vou perceber os alimentos. Mas tem uma coisa mais interessante também, como se fosse um avanço. Né? Porque olha só essa frase que eu grifei, eu adoro grifar os livros, né? Eu tenho um monte de caneta colorida, porque eu grifo os livros, porque o livro para mim é estudo. Né? Isso aqui é estudo. Então assim, eu estou sempre estudando, sempre. Eu já dei a dica aqui para vocês, né? Grandes companheiras que eu tenho de estudo, Calcita Ótica, né, que está aqui comigo, e a Sodalita, que está aqui comigo, em cima de um outro livro incrível, que depois eu quero saber se vocês querem live sobre isso. Eu perguntei ali no Instagram, quem não viu, olha os últimos posts para ver se vocês querem live desse livro. E essa pedrinha aqui também é muito boa, né? Quando você está estudando uma coisa mais, né, como eu posso dizer, tem que abrir a mente.
Deixa eu ver, Telegram chegando, arroba, muito bem que está no Telegram. Chá de borututu faz bem para o fígado, legal, então é bom, porque para o fígado eu tomo alcachofra, né? Às vezes eu tomo também a o dente de leão, né? Eu tomo algumas ervas também para o fígado. Acredita que a banana me dá muita dor de estômago, eu acho muito estranho. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque como posso dizer, todo alimento, o alimento, às vezes, o que faz bem para mim não faz bem para você. Né? O que faz bem para você não faz bem para mim. Por isso essa autoconsciência é importante. Essa live vai para o YouTube? Se Deus quiser, vai. Né? Se não der nada errado, eu vou fazer o download dela quando eu terminar e vou mandar para o YouTube. Então eu espero que ela esteja lá. Mas voltando aqui, olha essa frase que tem aqui que eu grifei, né? Os desejos intensos são lembretes importantes do corpo e são o jeito dele de nos informar a respeito de nossas necessidades emocionais. Então, uma coisa muito importante para a gente lembrar isso desde o nascimento. Eu já falei numa live aqui, né? Quando a mãe não amamenta o bebê, né, e amamenta olhando nos olhos, colocando amor, carinho, presente ali, né, no momento presente, no agora, se a mãe não faz isso, geralmente ficam sequelas, né, na vida adulta daquele bebê. Né? Vai ter aquele monte de sentimento de falta de amor, aquele vazio interior, enfim, na linguagem do corpo se diz até que a pessoa pode engordar, né, ter obesidade. Então tem muitas coisas. Por quê? Porque o leite materno ele não alimenta só fisicamente, ele alimenta emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ou seja, ele é um alimento completo. Né? E todos os alimentos que a gente coloca aqui para dentro do corpo, eles carregam uma energia. Então a gente não está alimentando somente, porque se fosse só alimentar por comida, né? Então assim, você vai comer só para coisa física, as pessoas não precisariam comer tanta besteira, né? Porque assim, o que faz bem para o físico é tudo que vem da terra, naturalzíssimo ali, bonitinho. Agora as pessoas comem por questões emocionais. Então aí vem a indústria, né? Porque a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia estão ali, ó, uma ligada com a outra. Né? Inclusive tem ali teorias que dizem, né, que uma está ali com, ó, vou lançar uns alimentos bem zoados aí, ó, que vão fazer a galera ficar doente para você poder vender o seu remédio. Então eles fazem um pacto, uma troca ali. Enfim, a gente sabe que a indústria alimentícia traz um monte de coisa que acaba fazendo mal. E eles trazem com o quê? Né? Eles fazem a coisa ficar gostosa. Né? Então eles põem um monte de coisa ali em top de açúcar, em top de sal, em top de gordura, enfim, em top de corante, aromatizante, não sei o quê, para ficar gostoso, né? E a pessoa quer comer pelo gostoso, e aí ela realmente acaba pegando a parte ruim daquilo lá, que a gente não chama nem de alimento, né? A gente chama de produto alimentício. Isso é uma coisa muito processada. Eu estou perdendo os comentários aqui, deixa eu ver. Não tenho o costume de tomar leite e às vezes me sinto muita vontade. A gente vai ver sobre o leite aqui. Ou comer feijão, salada quando descuido da alimentação. Deixa eu ver, bem assim mesmo. Quando como muito açúcar, fico sem energia e não tenho vontade de fazer exercício. Então, porque o açúcar ele é um veneno, né? O açúcar branco ele faz a nossa energia dar um pico e depois ela despenca, né? O tanto que ela sobe, ela despenca. Então, não é uma coisa legal. E assim, a indústria acostuma a gente, então se a pessoa ficar acostumada a colocar um excesso de açúcar, um excesso de sal, depois quando você come uma comida mais natural, sem esse excesso de açúcar, sal, gordura e assim por diante, você acha ruim. Né? Então, por exemplo, eu como abacate, né? Tenho 2 pezão de abacate aqui. Então estou comendo abacate adoidado. Eu como, obviamente, o abacate, ou eu como ele puro, né? Ou eu como ele salgado, como guacamole e tal. Mas se eu como ele puro, eu como ele puro. Mas a galera não consegue, no geral. A galera tem que colocar açúcar no abacate. Porque o paladar está tão, como assim, adormecido, tão poluído com o açúcar, né? Que ela não consegue sentir o doce do abacate. Então parece que o abacate não está doce, mas para mim está. Né? Então eu como abacate tranquilo, né? Sem nada, só abacate puro. E a maioria do pessoal tem que pegar e meter açúcar no abacate e comer ele com açúcar porque não consegue sentir o gosto da fruta, o doce da fruta. O doce da fruta não é suficiente para poder alimentar. Então, olha lá, eu coloco leite e açúcar. Tenso, tenso, muito tenso, porque você está pegando um super alimento, que é o abacate, que é um alimento muito bom, e está colocando coisas ali que não são muito legais. Então, né? Sem açúcar abacate, sem açúcar mamão, sem tudo, tudo. Na verdade, o açúcar branco eu evito ao máximo, máximo. Na verdade, eu acabo comendo açúcar se alguma coisa é industrializada e vem com açúcar. Né? Mas eu evito ao máximo. Né? Não posso dizer hoje que eu cortei 100%, infelizmente, mas eu como muito pouco perante o geral, a média. Né? Olha lá, eu como tudo sem açúcar, chá, as frutas, exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um chá sem açúcar. Ele fica amarguinho assim, mas a gente precisa sentir o amargo, a gente precisa sentir o azedo, o picante, esse gosto é importante para a energia dos nossos órgãos. Então olha só que interessante, né? Ela coloca aqui
alguns exemplos de alimento e o que, que eles estão, qual é a mensagem deles. Então, por exemplo, ó, se a pessoa tem muita ânsia, né, ela busca muito alimentos crocantes, e a gente tem aí, por exemplo, uma série de alimentos, chips, né, salgadinho, aqueles alimentos que você fica lá, aquela coisa que fica fazendo barulho quando você está comendo, alimentos crocantes. Ela coloca aqui que é uma questão de raiva. Às vezes a pessoa está com raiva e ela está comendo, está descontando naquele alimento que ela vai e fica ali, né, triturando e ouvindo aquele barulho. Então, olha como a nossa sociedade come chips, né? É salgadinho para todo lado. Então, você vai no mercado, tem ali aquela prateleira enorme assim, de todo tipo de salgadinho que fica fazendo esse croque-croque e fora várias outras coisas, né? Então, olha só, os alimentos crocantes nos ajudam a extravasar a nossa raiva de maneira segura, oferecendo-nos uma saída para que não tenhamos que lidar com as pessoas ou circunstâncias que estão nos deixando zangados. Então, se você, por exemplo, come muita coisa crocante, começa a perceber se de repente não tem um padrão de raiva aí. E que de repente você está procurando esses alimentos inconscientemente para extravasar essa raiva. E aí lembra que extravasar essa raiva, que é Marte no mapa astral, tem várias formas que você pode fazer. Por exemplo, exercício físico, né? Você pode de repente, se for o caso, né, ter um saco de pancada, esmurrar o saco de pancada. Não precisa comer coisas, né, crocantes para isso. Aliás, o exercício físico é Marte, né? Então, qualquer problema que você tenha com Marte, tem que ir para exercício físico, para poder acalmar ele, né? Porque a energia da guerra, do guerreiro e assim por diante. Olha só, alimentos salgados, que inclusive na medicina tradicional chinesa, o salgado é o sabor que tem a ver com o rim, né? Alimentos salgados, medo. Medo. Então, olha só, ansiamos por alimentos salgados porque queremos ter mais tempero na nossa vida, mas estamos amedrontados demais para correr o risco. Então, olha só, a Bárbara colocou, correr também deve ser bom para raiva. Maravilhoso, eu estou correndo todo dia. Aliás, eu não vou fazer isso agora, mas depois eu quero fazer algum vídeo, uma live, falando sobre o meu ano astrológico, né, que eu estou com o Marte bem no ascendente e o Marte em Sagitário, no finalzinho de Sagitário, que é o cavalo. Né, e realmente correr para mim está sendo fundamental todos os dias. Né, realmente, é muito bom mesmo, não posso ficar sem correr. Então, se você procura muito alimento salgado, começa a pensar nesse padrão do medo. Né? Será que tem um medo inconsciente aí, que você realmente não está vivendo a vida, né, como você deveria viver, e aí está procurando esse elemento salgado para temperar a sua vida? Né? Outra aqui, né, que ele coloca, produtos com elevado teor de glúten ou trigo, que aí significa conforto e segurança. Inclusive, na linguagem do corpo, né, da Cristina Cairo, o glúten tem a ver com o pai. Né? E o pai, que é a energia Yang, né, que tem a ver com Sol e Saturno no mapa astral, por exemplo, também Júpiter e Marte, enfim, mas principalmente Saturno, traz, né, a questão da segurança, né, da estabilidade. Olha lá, Súriva, socorro, Marte em Libra. Então, aquela coisa, né, o Marte em Libra, ele está longe de casa, ele está totalmente oposto da casa dele, que é Áries. Então pode ter esse padrão aí, né, de querer buscar o alimento salgado para alimentar essa energia de Marte. Olá, R. Souza chegando, boa tarde, seja bem-vinda. Gratidão pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, que eu estou vendo. Então, olha só, o glúten ela coloca aqui, né? Conforto e segurança. Aí ela coloca aqui, né? Os produtos com glúten nos oferecem o conforto e a segurança que precisamos de uma forma não ameaçadora. Alguma vez você já foi rejeitado por uma fatia de bolo, né? Porque ela fala da fatia de bolo aqui. Então, se você procura muito pão, glúten, essa coisa, pode ter a ver com a questão da segurança. Né? Você quer um sentimento de segurança, pode ter a ver com problema com o masculino, com o pai, enfim, uma série de coisas. Né? Aliás, segundo a Cristina Cairo, se você tem, né, alergia a glúten, enfim, você teria problema com o pai. Né? Então, lembra que tudo que eu falo aqui não é para você, você vai refletir, eu quero que a pessoa reflita. Né? Então, a pessoa, você não precisa aceitar como verdade, simplesmente ouve, né? Vai refletir dentro de você, se fizer sentido, você pega, se não fizer sentido, beleza. Então, vê, se você de repente está muito viciada no pão, no glúten, né, em salgadinhos, na verdade tudo tem glúten hoje, né? Então, assim, eu falo que virar vegano foi facinho, né? Facinho, virar vegano, beleza. Agora, sair do glúten é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais desafiador, mas eu estou conseguindo, né? Também eu não estou tirando 100%, mas estou diminuindo, porque sim, o glúten, na verdade, ele está exagerado na nossa sociedade. Tudo tem glúten, tudo é farinha, farinha para cá, farinha para lá, tudo refinado, tudo que tira, né? Esses alimentos refinados, óleo refinado, por exemplo, eu trabalho com aromaterapia, trabalho com a parte das massagens, dos óleos, então eu estudo muito a parte dos óleos.
E o nosso óleo de cozinha, ele é totalmente refinado, ou seja, vai se tirando um monte de nutrientes que ele tem. Né? Então eu fico pensando, né, por que um óleo de cozinha que você compra no mercado ele é tão mais barato do que o óleo que o pessoal vende lá para fazer aromaterapia, para fazer massagem e assim por diante. Por quê? Porque esse óleo de cozinha ele é extremamente refinado e ele vai perdendo todas as propriedades. Então, um trigo totalmente refinado, que é a farinha de trigo, vai perdendo todas as propriedades. Vai ficando só aquela coisa que é ruim, as calorias vazias também chamadas. Né? Então, ela fala isso do glúten, laticínios, leite, sorvete, queijo gorduroso. Então, primeiramente, a gente tem que entender, e isso não é só porque eu sou vegano, mas é porque é um fato, galera, é um fato. O ser humano é o único ser do planeta, né, o único mamífero, o único animal que, depois de adulto, de marmanjo, continua bebendo leite e mais, bebendo leite de uma outra espécie. Né? Então, assim, não é um caminho. Né? O bebê leite deixa para o bebê tomar o leite da mãe, o leite materno, e essa coisa deixa o leite das vacas em paz. Né? Mas ela coloca aqui, nosso primeiro alimento foi o leite materno, né? Que é aquilo que eu falei, que esse leite materno ele não traz só a nutrição física, né? Ele traz toda uma nutrição emocional, espiritual e assim por diante. Eu uso óleo de palma de produtores pequenos. Amo arroz, então. Essa é a mudança, né, que a gente tem que viver aí do ano em touro. Né? Sair um pouco dessas mega indústrias que estão só preocupadas com o lucro, que detonam tudo, e se voltar aí para os pequenos produtores que cada um está fazendo para viver ali e realmente trazer uma coisa mais equilibrada. Né? Espero que isso aconteça logo. Olha só, laticínios açucarados ou gordurosos representam o amor incondicional que recebemos, ou deveríamos ter recebido, né, no início da infância. Ansiamos por laticínios e comida quando desejamos amor incondicional e proteção e não conseguimos encontrá-los na nossa vida cotidiana. Então, assim, aquele vício, porque inclusive o queijo vicia, né? Ele tem, a Sullivan pode colocar aqui que eu não lembro, porque ele tem não sei qual que é a substância que tem nele, que é como se fosse a cocaína, é uma ina também. Né? Ele tem várias coisas, galactose, enfim. E ele realmente vicia, né? E a pessoa fica viciada. E se você é viciado em leite, em derivados de leite, pode ser essa falta do amor incondicional. Né? Que aí, se a gente for pesquisar, se a gente for aprofundar, pode ser que ela não tenha sido, você não recebeu esse amor incondicional na infância, sentiu essa falta de alguma forma. No mapa astral pode ter uma lua aflita, por exemplo, né, uma lua ali que está ali com algum probleminha e está refletindo hoje na vida adulta. Caseína, exatamente. Caseína, cocaína e assim vai, né? É uma coisa que vicia. Então, se você procura muito leite, laticínios e derivados, pensa aí sobre se você não está procurando um amor incondicional. Até porque a vaca é um grande símbolo de grande mãe, né, da materna. Só que, infelizmente, estão detonando essa grande mãe para chegar esse leitinho na sua mesa. Então, né, sai disso. Olha, não sou viciada, mas gosto muito. Então começa a trocar, porque existem muitos que o pessoal não gosta que chama de leite, mas eu chamo leites vegetais, né? Você pode fazer de vários, inclusive um super barato, nutritivo, maravilhoso, que é o leite de amendoim. Né? Você pode fazer o leite de amendoim em casa, colocando essa energia, sem conservante, sem passar por um monte de coisa, super nutritivo, maravilhoso. Olha lá, a caseína que atua na mesma região cerebral onde atuam as drogas, como cocaína, heroína e afins. É óbvio, né? Por isso que ele é realmente... E provavelmente a indústria sabe muito bem disso, né? Então eles mandam ver, né, para as pessoas continuarem comprando, porque é um business, né? É um business. Olha só, esse aqui, quem gosta de chocolate aí, quem tem um impulso muito grande para comer chocolate, quero ver. Estou vendo o coraçãozinho subir. Quem é que come muito chocolate aqui? Vai colocando aí, porque esse talvez vocês até imaginem o que é, né? Chocolate, impulso sexual. Olha só, impulso sexual. Somos todos seres sensuais e sexuais. Né? Comer chocolate é uma maneira segura de nos sentirmos sensuais quando nossa vida carece de romance. Também é um substituto para o sexo e o amor físico de que precisamos, mas que podemos estar amedrontados demais para obter. Olha só, né? Então o chocolate ele traz muito desse simbolismo e acho que todo mundo sabe, né, que, né, o chocolate ele traz ali a serotonina, né, que tem a ver também com a questão da oxitocina e assim por diante. Então a Mari chegando aí, boa tarde, seja bem-vinda. Então quem come muito chocolate, quem é viciado em chocolate, quem precisa do chocolate tem que olhar essa questão do impulso sexual. E infelizmente a gente sabe que na nossa sociedade tem um desequilíbrio muito grande na sexualidade. Né? Algumas mulheres são travadas, extremamente travadas, e outras são extremamente, tipo, vamos dizer assim, destravadas, né? Não tem nenhum critério. Então a gente tem uma oscilação muito grande. A gente tem que chegar num caminho do meio.
né? Para a pessoa ter a satisfação sexual dela, viver o corpo dela, viver a sexualidade e, né? E pode ter os dois. Então, na verdade, aqui a gente vê se a pessoa tem um impulso, né, pelo chocolate, quer comer demais. Porque eu também gosto de chocolate. Mas eu compro uma barra de chocolate e faz tempo que eu não compro, porque chocolate também é industrializado, então assim, eu estou, né, também saindo um pouco disso. Mas eu compro uma barra de chocolate, daquelas comuns, dura 1, 2 semanas, 2 semanas às vezes, né? Porque eu vou pegando um pedacinho ali e como, um pedacinho ali e como, eu não vou comer aquele chocolate inteiro. Então isso é uma coisa que a gente tem que realmente pensar, né? Pensa, se você está dependendo tanto de chocolate, como é que está sua vida sexual, sua vida amorosa, né? A troca de afeto, a oxitocina está gerando aí no seu organismo, né? Você está tendo realmente uma plenitude no orgasmo, enfim, nesse impulso sexual, ele está sendo honrado e vivenciado, né? Ou ele está sendo trocado pelo chocolate, né? Que estaria sendo um substituto aí. Lembrando que tudo isso aqui que a gente está falando são os substitutos, né? Seriam como se fosse, eu não tenho esse padrão emocional, então eu busco numa comida que vai meio que substituir. Só que não substitui, né? Ele traz mais calorias, as pessoas engordam, passam mal e assim por diante. A Bárbara colocou porque eu percebi que minha sexualidade está de boa e a vontade de chocolate diminuiu muito. Arrou. Então, assim, eu acho que assim, o chocolate ele é gostoso, não tem como negar, né? Quem vai dizer que o chocolate não é gostoso? Mas não pode ser um exagero. Se é um exagero, é porque tem alguma falta aí que está sendo preenchida, né? Na TPM, a vontade de comer chocolate. E aí entra aquela questão, né? Às vezes a TPM pode exacerbar, né? Uma questão de energia sexual, enfim. Aí é o autoconhecimento de cada um, né? Para ir percebendo. Tem sorte, não é impulso de comer. Então, agora o outro que é interessante também, né? O álcool. Pessoas que dependem muito do álcool, que são muito atraídas por álcool, bebidas no geral, né? Olha só, aceitação. Ela coloca aqui, né? Se você não se sente aceito por ser quem você realmente é, ou pior, se você foi punido por você ser você mesma quando era jovem, o álcool pode propiciar a ilusão da autoaceitação. Isso tem muito a ver com Lilith também no mapa astral, porque Lilith tem um padrão de rejeição, né, que a gente encontra no mapa e a gente pode ir investigando ali, né, o que aconteceu na infância. Ele também pode protegê-lo dos perigos percebidos da intimidade. O açúcar no álcool pode funcionar como substituto para a animação. O milho no álcool pode amortecer os sentimentos de fracasso. E o álcool de cereais pode nos proporcionar os sentimentos afetuosos que talvez sejam ausentes nos relacionamentos. Então, o álcool a gente sabe que é uma fuga, né? E ele pode ter muito a ver aí com a pessoa não se sentir aceita, consequentemente ela não se aceita, né? E aí ela vai buscar essa aceitação no álcool, né? Vai afogar essas mágoas no álcool, né? E que a gente sabe que, pô, vai tomar ali moderadamente, beleza, mas vai começar a encher a cara de álcool, não tá legal. E eu fico impressionado, né? Porque a galera hoje, assim, eles vão pra balada, vão pra festa e tem que se entupir de álcool. Então, assim, então a festa é uma bosta, né? Porque se você tem que se entupir de álcool, né, quer dizer que a festa não tá legal. Porque você tá se entorpecendo, tipo, então fica tomando álcool em casa, né? Sei lá. Mas enfim, o álcool traz muito isso. Aí a gente tem aqui, né? Deixa eu ver o que mais que ela coloca aqui. O açúcar, né? Então o açúcar também, que é o veneninho aí que a gente já falou, né? Ela coloca aqui, ó, açúcar, animação. Quando não conseguimos ficar animados por nós mesmos, o açúcar faz isso por nós. Se não somos capazes de permitir que outra pessoa compartilhe alegria conosco, podemos usar o açúcar como um companheiro de divertimento substituto. Né? Então é uma coisa aí que a gente tem que ver. Se você está comendo muito açúcar, cadê a animação, cadê a felicidade e assim por diante. Né? Isso é uma coisa importante também para se ver. O milho em específico, né, ela coloca aqui o milho um pouco separado, vai falar do sucesso. Né? O sucesso aqui, ó, todos queremos ser e nos sentir bem-sucedidos. Comer milho ou produtos derivados do milho pode não apenas nos imbuir momentaneamente de uma sensação de sucesso profissional, como também nos proteger de sentimentos de insegurança e fracasso profundamente arraigados. Né? Então quem é viciado em milho tem que pensar nisso. Eu gosto de pipoca, mas não sou viciado em milho, né? Então assim, eu como pipoca, basicamente tem uma ligação aí com filmes, né? Então assim, pô, vai assistir um filme, eu quero ter a pipoca ali, porque é uma âncora emocional que isso foi criado, inclusive você vai no cinema, metade da experiência do cinema é a pipoca. Né? Então eu estou lá assistindo, eu quero pipoca, mas não é uma coisa assim que eu sou viciado e assim por diante. Olha lá, e a carne, uma dificuldade imensa de parar a carne. Ela não colocou aqui carne, né? Mas a carne também tem muito a ver com a questão da raiva, né? A carne tem muito a ver com a questão de às vezes, da pessoa buscar um aterramento,
Né? Então, assim, ela não chegou a colocar aqui, depois eu posso ver se algum outro livro fala sobre isso, mas e fala, né? Acho que o Gasparetto fala. Mas a carne a gente sabe que tem muito a ver com uma questão de raiva também, né? Porque a carne vermelha ela traz muita raiva. Eu falo pela minha experiência própria, né? Que quando eu comia carne, isso há 10 mil anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo, e eu lembro que eu era um cão no trânsito, né? Que eu já sou meio nervoso no trânsito, eu tenho um Marte muito forte no mapa, então eu gosto de andar rápido, gosto de correr. E é aquela coisa, né? As pessoas fecham no trânsito, enfim, fazem barbeiragem. E eu lembro que eu ficava espumando de raiva, ficava com muita raiva, né? Quase morri, inclusive, num acidente por conta disso, né? E depois que eu parei de comer carne, isso aí cessou. Né? Não tive mais. Então a carne talvez seja também, junto ali com alimentos crocantes, como ela colocou, a questão de estar num padrão de raiva, né? Padrão de raiva, porque é o que tem na carne, né? A carne tem raiva, tem sofrimento, tem dor. Isso é o que tem ali. Né? Infelizmente a gente sabe que não é bonitinho, como algumas pessoas colocam, né? Eu achei aquelas propagandas antigas, né? Tinha uma propaganda, acho que era da Sadia, que o peru saía correndo, entrava na panela, e aí ele ia lá sendo cozido. Esquizofrenia, né? Que peru que vai pular, né, na panela. Parou depois da ayahuasca? Não, isso foi antes da ayahuasca. Eu parei quando comecei a meditar mesmo. Que quando você começa a meditar, você fala, meu, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Eu sempre amei muitos animais, né, protegi os animais, queria até ser veterinário lá quando eu era criancinha. E aí quando você começa a perceber, você fala, peraí, eu amo os animais, mas eu estou participando disso aqui? Não. Aí eu realmente falei, vou parar. Parei com todas as carnes de uma vez, né? Simplesmente parando, né? Nenhuma, nem peixe, nem nada, né? O leite, o derivado, foi um pouquinho mais desafiador, né? Mas também consegui, até com a ajuda de uma amiga, tudo deu certo, né? Deixa eu ver, meu Deus, a carne é uma vida, então tem suas energias. Exatamente, tem a energia dela, só que ela passou por tudo aquilo que ela passou dentro do processo de criação, e aquilo fica nela, né? Então isso é uma coisa importante a gente lembrar. Fiquei um mês sem comer carne depois da ayahuasca. Parecia que eu estava comendo carne humana. Porque não tem tanta diferença, né? Se você for parar para pensar, se você pegar uma carne cortadinha, colocar na churrasqueira e falarem para você que é uma carne de um boi, mas for de um ser humano, será que você vai saber a diferença? Né? E a ayahuasca é interessante, porque você vê, se você vai para um ritual de ayahuasca, qual que é a recomendação? Não comer carne. Né? Porque não combina as energias. É uma coisa que. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela era dirigente de um local, inclusive, né, que tinha ayahuasca, e ela foi, né, dar uma de louca, comeu presunto, foi tomar ayahuasca, ela disse que ela foi num umbral que ela nunca viu na vida. Né? Porque assim, imagina, a ayahuasca ela te abre para as energias, e ela estava com aquele cemitério, com aquela coisa pesada dentro dela. Ela realmente, tipo, falou, essa experiência com a ayahuasca foi terrível, terrível, porque ela foi lá pro submundo do submundo. Né? Foi lá enfim, pro templo de Hades lá. Então é complicado mesmo. Né? Mas continuando aqui, o último, né, que ela colocou aqui na lista, até porque daqui a pouco a live acho que vai cair, né? Ela coloca aqui, ó, alimentos gordurosos. Né? E aí você pode até pensar, né, pô, mas eu não gosto muito de gordura e tal. Você vai pegar esses industrializados que tem por aí, o que mais tem é gordura vegetal hidrogenada. Né? Então eles colocam muita gordura para ficar gostoso. Você pega um sorvete, né? Pega o sorvete que as pessoas amam, né? No geral, é gordura e açúcar, né? É uma coisa entupida de gordura e açúcar. Então isso é uma coisa realmente complicada, né? A gordura está aí para todo lado, né? E gorduras ruins, porque a gordura, né, a gordura boa, ela é importantíssima. O nosso cérebro, ele precisa da gordura boa. Né, de um abacate, de um azeite extra virgem, né, de um óleo de linhaça. Então, assim, tem várias gorduras boas que o nosso corpo precisa, o cérebro principalmente. Né, ele depende dessa gordura. Mas a gordura vegetal hidrogenada, essas gorduras, né, zoada que tem por aí na indústria principalmente, é terrível. Então, olha só, ela coloca alimentos gordurosos, vergonha. Vergonha. Os alimentos gordurosos ocultam a nossa vergonha interior. Eles também nos envolvem em uma bolha de vergonha, que é a gordura, né, de modo que ficamos a salvo das outras pessoas. Afinal de contas, deixar que alguém se aproxime poderá nos fazer sentir pior ainda a respeito de nós mesmos. E também, pela linguagem do corpo, a gente sabe muito bem que a gordura, né, quando a pessoa tem obesidade, enfim, é uma forma de proteção. Né, ela está se protegendo. E aí a gente tem várias análises para fazer. Né, então, às vezes ela está se protegendo sexualmente, né, porque ela tem no inconsciente dela que se ela ficar, né, grande, obesa, ela não vai estar atraente sexualmente, então ela não vai ter problemas com isso. Né, então é uma coisa até muito comum de se observar. Né. Também a gordura é aquela coisa, às vezes a pessoa é muito frágil por dentro, né, e a gordura vira uma capa de proteção. Né,
como se fosse uma grande couraça, né? Mole no caso, que é a gordura, mas que fica aí, traz um isolamento. A gordura em si é um isolamento térmico, né? Então assim, ela está te isolando do ambiente. Né? Deixa eu ver aqui como colocaram. A ayahuasca me ajudou muito na libertação de muitas coisas, muita cura. A ayahuasca é uma planta mestre, né? É realmente uma bênção. Tanto que é chamada rainha, é chamada de chacrona, é chamada de rainha, né? Então é realmente incrível. A ayahuasca cura é a sagrada medicina, que nos mostra e nos ensina que a vida pode ser mais pura. Exatamente. Então é importante a gente também se conectar com as curas da floresta. Aqui não vai falar sobre cura da floresta, né? Mas depois ela tem um ponto aqui, ó, se vocês quiserem depois eu posso fazer uma live sobre isso, mas eu quero ver se vocês comentam aí, colocam lá no meu Instagram para eu saber, que é comendo para nutrir os chakras. Então aqui ela coloca uma listinha, né, com alguns alimentos para cada chakra, porque os alimentos eles também são energéticos. Então assim, você tem determinado chakra que você pode fazer uma série de coisas para equilibrar, para nutrir ele. Então os cristais são maravilhosos para isso, tanto que o curso de cristais trabalha com isso. Então você quer, por exemplo, trabalhar aí, deixa eu pegar um cristal aqui, quer trabalhar aí, por exemplo, o seu Ajna Chakra, você pode usar o lápis lazuli que está aqui. Né? Energeticamente, vibracionalmente, ele vai estar ativando esse chakra. Mas o alimento que você come também, né, tem essa função. Né? Você pode. Então, lembra que eu falei que tudo é holístico, né? Você quer trabalhar o chakra, você vai usar cromoterapia, né? Vai colocar cor, vai colocar o cristal, vai colocar um aroma, né? Um aroma natural, um óleo essencial, que também cada óleo essencial está ativando um determinado chakra. Você pode colocar um incenso, pode colocar uma determinada defumação. Você pode colocar o alimento específico. Né? Então, alguns alimentos eles vão nutrir os chakras, né? E obviamente não é aquele pacote de biscoito que você compra no mercado que vai alimentar o seu chakra. Né? Esquece isso. Não é o salgadinho que compra ali, não é o sorvete, não. Aí a lista aqui tem alimentos que são alimentos de verdade. Né? Então, assim, é aquele alimento que geralmente você vai encontrar na feira. Você vai lá na feira livre e aí vai ter aquelas bancas ali, e aí lá você vai encontrar alimentos que vão alimentar os seus chakras. Então, se vocês quiserem, né, que eu faça uma live, um vídeo, né, um Instagram TV rápido, enfim, falando dessa listinha aqui, aí vocês comentam aí, né, comentam lá também no Instagram, mandam um inbox, enfim, para eu saber. E por que eu pergunto isso, galera? Às vezes a pessoa pode perguntar, pô, mas por que ele pergunta se a gente quer live? Porque eu tenho muita ideia, eu tenho muito conteúdo para produzir, só que o tempo é limitado, né, eu tenho pouco tempo. Então, assim, eu preciso saber se o que eu estou passando para vocês é interessante. Né? Porque, por exemplo, agora, só agora, né, eu estou com duas lives engatilhadas aí, né, para querer fazer. Uma é sobre esse livro aqui, que eu já coloquei ali perguntando, né? Então, quanto mais pessoas responderem ali naquele post que eu coloquei, mais eu vou saber que é interessante. Então, eu quero fazer uma live sobre esse livro aqui, né, que eu acabei de terminar, ele é bem bacana, né? Traz reflexões muito profundas. E também eu estou engatilhado aí uma live sobre Quiron. Quiron, o mito de Quiron. Não só o Quiron no mapa astral, mas o mito de Quiron. Então, assim, porque tem muita gente que não conhece. Então eu acho bem interessante falar sobre o mito de Quiron, porque até uma coisa que tem nesse livro, né, na verdade eu já estou lendo outro dele, mas deixa eu ler o trechinho aqui. Para terminar a live, ainda bem que minha sodalita é forte. Ela caiu aqui, ela está dentro do livro, mas ela está inteirinha. A sodalita aqui está fortíssima. O mito é uma coisa muito interessante. Olha só o que tem nesse livro aqui. Esse livro aqui ele é a versão masculina, né, do Xi, é o Ri, que vai falar sobre o mito. Aqui ele fala sobre o mito de Eros e Psique, né, que é um mito que representaria aí a jornada feminina, né, da individuação feminina. E aqui ele fala sobre o mito do Graal, do Santo Graal, que é a jornada de individuação masculina. Então, e depois tem o livro I, que não está aqui, mas eu tenho ele também, que, se eu não me engano, é o mito de Tristão e Isolda, que vai falar sobre a jornada, né, do relacionamento. Então é bem interessante esses livros aqui. E é o que ele coloca, ó, um mito está para a humanidade em geral, assim como o sonho está para o indivíduo. O sonho mostra a alguém uma verdade psicológica importante sobre si próprio. Aliás, quem aqui pesquisa os sonhos? Quem aqui dá atenção? Porque toda noite você tem a oportunidade de sonhar, né, e aprender muito sobre você mesmo. Né, se você der atenção para isso. Então ele coloca aqui, ó, o sonho mostra a alguém uma verdade psicológica importante sobre si próprio. O mito, em contrapartida, mostra uma verdade psicológica importante que se aplica a toda a humanidade. Uma pessoa que consiga desvendar seus sonhos pode conhecer-se melhor.
uma pessoa que compreenda o significado intrínseco de um mito está em ligação com as indagações espirituais que a vida propõe a todos nós. Então eu falei disso daqui do mito, né? Por quê? Porque é muito interessante todo mundo conhecer o mito de Quiron, porque é um mito muito importante. Né? Esse mito realmente ele ajuda a gente a entender esse padrão de feridas, né? Feridas emocionais, uma série de coisas que todo ser humano passa, todo ser humano tem Quiron dentro de si. Tanto que todo ser humano vai ter Quiron no mapa, né, em algum ponto. E aí você pode, olhando o Quiron do seu mapa astral, entender mais como esse mito está atuando na sua vida. Mas todo ser humano tem Quiron dentro de si. Mas aí eu pergunto para vocês, se vocês sabem qual que é o mito de Quiron, já pararam um pouquinho para pensar o que ele traz, né, o que você pode aprender com esse mito? Né? E eu sempre que eu atendo alguém, né, que eu faço um mapa astral, eu pergunto para a pessoa, né, quando eu vou falar do Quiron dela, eu pergunto, você conhece o mito de Quiron? E hoje, infelizmente, eu posso dizer que, sei lá, acho que pelo menos 70% das pessoas falam que não conhecem. Não conhecem o mito de Quiron. Então eu pensei em fazer essa live, né, até porque uma cliente, depois que eu falei isso para ela, eu atendi ela semana passada. E depois que eu falei isso para ela, né, ela ficou super interessada, me mandou um e-mail, pô, qual é o nome daquele cara lá que você falou? E eu falei, o Quiron, né? Eu quero pesquisar mais e tal. E aí me veio a ideia de fazer uma live. Né? Me veio a ideia de escrever um texto, mas eu falei, o tempo que eu perderia escrevendo um texto, eu posso fazer uma live aqui rapidinho. Então isso está na minha mente. Então, como eu tenho várias ideias, é interessante eu perguntar para vocês o que vale a pena, entendeu? Então, se a live do Xi for legal, vai lá no meu perfil do Instagram e tem um post que eu coloquei com a capa desse livro, né, com uma frase bem legal que está aqui, né, e eu perguntei se vale a pena fazer uma live. Então comenta lá, se você acha que vale a pena, comenta lá. Tem uma outra frase aqui que eu ia postar hoje, eu vou ler para vocês aqui, que é muito interessante. Olha só, isso aqui é profundo, hein? Isso aqui é profundo. Para quem não sabe, esse Robert A. Johnson, ele é um analista junguiano, né? Então ele traz muito do conteúdo do Carl Jung, que eu realmente particularmente sigo muito, porque o Jung e a astrologia estão ali, né? Jung, tarô e astrologia, tudo no mesmo meio. Olha só, talvez tenha de haver tanto fracasso quanto sucesso para que qualquer vida seja plena. E a gente vê hoje que a maioria das pessoas, talvez 100% do ser humano, não aceita o fracasso, não gosta do fracasso, fica mal com o fracasso. Né? Então, se errou, se aconteceu alguma coisa, a pessoa fica mal. Mas, olha só, talvez tenha que haver tanto fracasso quanto sucesso para que a vida seja plena. Né? Que pessoa insuportável você teria sido Psique, né, a heroína da história aqui. Né? Aliás, quem conhece o mito de Eros e Psique, coloca aí, porque é um mito importante também, é um mito bem interessante para a gente refletir. Que pessoa insuportável teria sido Psique se tivesse feito tudo perfeitamente sem falhar? Essas falhas é a que nos fazem lembrar que Psique é humana. Nos fazem lembrar como são necessárias a toda a evolução. Então olha que interessante, né? Aí ele coloca aqui, ele coloca um cara, John Sanford frequentemente se refere à diferença entre perfeição e totalidade. Olha lá, a Bárbara não conhece o mito de Eros e Psique, então é interessante conhecer. Um mito bem legal, né? Maria chegando, boa tarde, seja bem-vinda. Continuando aqui, ó, John Sanford coloca, frequentemente se refere à diferença entre perfeição e totalidade. Totalidade compreende as falhas. Né? Psique precisava falhar aqui, no final de sua jornada. Temos todas nossas sombras que nos salvam, muitas vezes nos momentos críticos. Né? Isso é uma coisa muito interessante porque o Jung ele tem uma frase bem profunda, né? Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes eu compartilho ela aqui, que ele dizia o seguinte, né? Eu prefiro ser íntegro a ser bom. Né? Eu prefiro ser íntegro a ser bom. O que ele está dizendo? Né? A gente já mudou, olha como é essa live doida, não? Eu não sei nem que título colocar, porque a gente começa a falar de coronavírus, de alimentação, e aí mudou aqui para o Jung, para sombras, mas enfim, é isso aí, né? A gente vai trabalhando as coisas, vocês estão aqui mandando coração, gratidão. O que o Jung falava muito, né? Que a gente caminha até o processo de individuação, inclusive no mapa astral, Urano, né, o planeta Urano, ele é um grande indicador, né, desse processo de individuação, tanto que o ciclo dele ele é quase que sincronizado com a nossa vida, né? Porque o ciclo de Urano é 84 anos. Então o ser humano, geralmente, ele vive menos do que o ciclo de Urano. Né? E agora, né, que o pessoal está vivendo mais, está chegando aí, está sincronizando com o ciclo de Urano. Então, Urano tem muito a ver com a individuação, porque também ele é o primeiro planeta transpessoal, enfim, que já coloca a gente com totalidade, assim vai. Então, o Jung ele fez todo um estudo, enfim, e ele falava, né, que a gente tem que ser íntegro, e ser íntegro é aceitar todas as nossas partes. E tem uma parte que
ninguém quer aceitar, né, que é a famosa sombra. Então a sombra ela existe. Se tem luz, né, tem sombra, não tem como. Em algum ponto vai ter uma sombra ali, e a sombra nada mais é do que aquele conteúdo que, por um acaso, de repente, pela cultura que a gente estava, pela educação que a gente teve, enfim, é uma área que, pô, isso aqui não é legal, deixa eu jogar aqui para trás, para debaixo do tapete, porque eu não quero ter contato com isso. Aí vira uma sombra. Só que quanto mais você nega a sombra, mais forte ela fica. E aí tá acabando o vídeo, tá dando 25 segundos aqui. Gratidão aí para quem gostou da live, para quem compartilhou, para quem ajudou. Quem quiser mais live, vai comentando, vai colocando, fique esperto aqui no Instagram. E a gente pode até continuar falando sobre isso, se vocês quiserem a live do Xi. Aí a gente fala de sombra, fala de totalidade, fala do ânimos e da ânima e assim por diante. Então, beijão, galera, boa tarde, até mais. Namastê, Harion.